Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma cafeomancia espiritual. Então você aí, estrelhaço iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses, a Deus, que nos tragam boas notícias. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. Oráculo, salve a sua força, a força do elemento terra, que os mentores de luz possam nos trazer mensagens a título de prevenção. Vamos lá. Pessoal, a primeira imagem que vem clara para mim é de um grande incêndio, de uma grande explosão. Sabe essas explosões que quando acontecem, ocorrem, jogam coisas no ar? É justamente essa imagem que eu tenho aqui nesta área da xícara. É como se objetos fossem arremessados ao ar. Gente, eu vejo uma bagunça, tá? Uma bagunça. Eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. E imagens como dragões, né? Tigres, enfeites japoneses, que me remetem à Ásia. Então, eu acredito que algum acontecimento geofísico, geológico, venha a acometer o continente, tá? Bagunça, porque a imagem é a sensação que eu tenho ao olhar a imagem, tudo fora de lugar, tudo bagunçado, então o estremecer, o tremer de algo, tá? Alguma situação realmente que venha a ser importante. Dentro do contexto bélico, infelizmente, eu vejo muitas pessoas nessa xícara em posição de ataque, em posição de atirar, tá? Eu acredito que a gente venha a ser surpreendido muito em brevemente por situações de extrema violência, não só dentro das guerras que já estão ocorrendo e de todo esse contexto que nós estamos vivenciando. Certo? Mas alguma coisa atípica vem ocorrer no sentido bélico, ou a briga de dois grupos, né? Uma guerra entre dois grupos, pode ser até em um país específico, algum ataque bélico, alguma coisa do gênero, mas foge de tudo isso que nós estamos assistindo agora, neste momento. Eu vejo uma figura que me remete a principalmente
a Londres, aqueles guardas reais, né? Sabe aqueles guardas da corte em Londres? Então, eles correndo, eu acredito que algum tipo de situação violenta ou algum tipo de algo violento no sentido de ser drástico, tá? Por exemplo, desabamento de algo, certo? Um acidente grave em Londres, na Inglaterra, tá, pessoal? O soldado me remeteu imediatamente a Londres, tá? Me perdoem. Uma perseguição armada, uma perseguição armada. Então, a gente vai ver cenas, tá? Vídeos retratando uma perseguição, retratando, né? Por exemplo, a força de um país, de uma localidade, correndo atrás, indo atrás, perseguindo uma ou mais pessoas. Perseguição armada, tá? Problema em um gasoduto. Um problema grave em um gasoduto. Eu vejo também algum tipo de escândalo falando sobre descarte de uma empresa em um riacho, em um rio ou a natureza. Descarte ilegal de produtos químicos. Sabe aquelas cenas do esgoto escorrendo para um rio, um riacho? É justamente o que eu vejo. É exatamente o que eu vejo. Contaminação por causa disso. Então, solo contaminado, pessoas contaminadas. Vazamento de produtos químicos. Vazamento de produtos químicos. Vamos lá. Este acontecimento no continente asiático pode ser um acontecimento que pegue o território marítimo. Esse acontecimento, né, no continente asiático pode ser um acontecimento no território marítimo. Eu vejo fogo nos céus. Bom, pessoal, qualquer tipo de aeronave, incluindo balão, parapente, qualquer coisa que voe pegando fogo. Então, nós veremos imagens de algo pegando fogo nos céus. Gente, pode ser um caça sendo abatido e explodindo nos céus. Algum acontecimento pegando um balé, uma apresentação artística, não um balé tradicional, tá, pessoal? Qualquer grupo de dança, conhecido como balé X, balé Y. Na realidade, eu vejo como se fosse um balé folclórico. Então, ou um acidente em um teatro, em um espetáculo de dança, em um festival de dança e de música, tá? Uma festa folclórica onde pessoas dancem. A imagem que eu vejo remete muito a pessoas em situação de rua.
É só vocês fecharem os olhos agora e lembrar de algumas cenas da Cracolândia que volta e meia são distribuídas, né, pela internet. A questão é, eu vejo uma localidade, alguma matéria relacionada a um grande número de pessoas morando na rua, um grande número de pessoas desabrigadas. Isso pode ser pela condição econômica do país, uma crise econômica muito grave. Isso pode ser por vários fatores. Não vejo como algo que se refira a refugiados. Não, nós sabemos que os refugiados, que em barracas, né, em alguns lugares, acampamentos, essas coisas todas, não é disso que se trata. É um país em crise extrema, com a maior população de pessoas em condição de rua de todos os tempos. Gente, nós vamos ver com absoluta certeza mais uma expressão de um policial ou uma força militar matando uma pessoa inocente. Nós vamos ver claramente. O que eu vejo aqui é uma figura que lembra o masculino de cap, então associo a policial como se tivesse com algo que lançasse das mãos, como se fosse um spray das mãos, tá? E uma outra imagem da pessoa se esquivando. A gente vai ver a arbitrariedade de um policial. Isso vai tomar conta das redes. Quem lembra, né, na época da Covid, do que aconteceu, inclusive nos Estados Unidos. Então, é muito claro que eu vejo. Nós vamos ver arbitrariedade, arbitrariedade por parte de um policial, né, que vai cometer um crime assim bárbaro, e isso será filmado e distribuído no mundo todo, podendo trazer grandes protestos. Algumas questões são colocadas na xícara como nosso maior problema, tá, gente? Tem uma ordem de leitura, frente e verso da xícara, fundo, altura, clareza da imagem, e tem sim técnicas para se fazer a cafeomancia, tá? Gente, uma tubulação de esgoto que explode. Alguma coisa relacionada a esgoto ou a saneamento básico. Nós ouviremos falar muito do Japão, tá? Geograficamente, Ásia, Oceania e África estão mostrando muita identidade na xícara. Então, obviamente que alguns acontecimentos podem acontecer nessas regiões. Gente, maltratos contra animais. Eu olhei agora na xícara e eu vi a pata de um cavalo. Nós tivemos aqui no Brasil, há alguns dias atrás, um cavalo que foi encontrado, né, sem as 4 patas, arrancadas com ele vivo ainda. Algo de extrema crueldade. Obviamente que eu ver essas patas me remete a esse tipo de crime. Então veremos mais crimes acometidos contra animais de extrema crueldade. Eu sinto muito. De extrema crueldade. Extrema crueldade. Se pensarmos astrologicamente, Sol em Virgem, casa 6, né, pegando o eixo 6 e 12, que também trata de animais. Fazendo uma associação à astrologia, quais são as tendências
para esse período, ainda mais período com eclipses, questões que envolvam abate de animais. Então nós poderemos ver focos de gripe aviária e outras doenças que prejudicam importação e exportação, que prejudicam a saúde humana. Então nós veremos, né, acontecimentos relacionados à pecuária e infelizmente também a maltratos animais. Aí temos mais uma outra questão. As patas do cavalo já foram arrancadas. E por que que a xícara me mostrou 2 patas de cavalos? A gente pode também entender essa mensagem já fazendo essa associação astrológica que pega essas casas que falam de animais de grande porte, de pequeno porte, né? Por exemplo, o cavalo é casa 12 e nós teremos eclipses dentro deste contexto. Fazendo essa associação, eu ainda imagino escândalos de abatedouros clandestinos, inclusive onde se vende carne, tá? Por exemplo, carne de cavalo, carne de animais que não é legalizada. Por exemplo, se fosse aqui no Brasil, né? Que nós sabemos que existem alguns países que consomem alguns tipos de carnes que aqui no Brasil não é consumido. Acredito que essa questão envolvendo animais venha a ocorrer de grande proporção. Então, o consumo de carnes, o transporte de animais e de carnes, a manutenção e, obviamente, a vigilância sanitária, podendo ser focos de doenças pegando, né, a pecuária de uma forma geral. Claramente eu vejo Deus e o diabo um de frente para o outro, tá? O diabo neste contexto aqui dentro, papai do chão, como eu costumo chamar. Então está papai do céu e papai do chão um de frente para o outro, tá? O diabo aqui tem asas, mas é uma figura diabólica em uma atitude de confronto. Então nós temos o confronto entre o bem e o mal. O confronto entre o bem e o mal. Papai do chão e papai do céu. O diabo com medo de Deus. O diabo com medo de Deus. Metaforicamente, alguém que se apresenta como uma pessoa indestrutível, como uma pessoa melhor do que todas, arrogantes, com medo de um enfrentamento com uma outra pessoa que é vista como alguém mais humanitário, mais... Nossa, Trump. Veremos o Trump ceder em algo. O Trump com medo da popularidade de um homem. Claramente isso, até porque as vestimentas que eu vejo, principalmente, né, no entorno dessa imagem, elas têm muito a ver com o território norte-americano, certo? Então nós vamos ver um impasse entre duas autoridades, tá? Uma autoridade que eu julgo ser o Trump, tá? Que é temido, que se coloca como maioral, dono do mundo, ele cedendo a uma figura muito mais humanitária, muito mais elevada, e com isso muito vão falar nas mídias globais, tá? A manchete será que o Trump perdeu uma batalha, que o Trump perdeu uma guerra,
que o Trump perdeu no confronto, né? As mensagens entregues pelas mídias convencionais e virtuais trarão elevação para uma figura. Então, neste combate, o presidente dos Estados Unidos sai perdendo. Ó, muitos animais. Bois armados. Um boi com a arma na mão. Um boi, uma vaca. Bois armados. A carne que mata, envenenamento, ou algum tipo de doença, pegando essa área, né? Muitas bactérias. Essa mancia me trouxe saneamento básico, me trouxe um alerta sobre contaminação em carnes, infelizmente matadouros, né? Enfim, ilegais, a venda de carnes proibidas. Nós vamos ver na Ásia, saindo da Ásia, alguma coisa relacionada à poluição do ar. Então, ou uma cidade com todo mundo de máscara e a qualidade do ar muito ruim, ou uma nuvem realmente em uma cidade, uma localidade de fumaça, uma nuvem de poeira, alguma coisa relacionada à qualidade do ar, saindo também do continente asiático. Agora eu vi a figura de um boi, um gado, né, pessoal? Que parecia estar sendo comido por vermes. Então, carne podre. Aí a gente vai unindo, né, as informações para que a gente chegue a mensagens claras. Um extraterrestre. Um extraterrestre. Veja bem, uma figura de um ET miúdo, pequeno, tá? Pequeno no tamanho. E ele tá disfarçado de palhaço. Essa imagem me remete à Europa, tá? A pintura do palhaço, a maneira, isso me remete a propagandas europeias, até da França, Itália. Alguma coisa relacionada à vida extraterrestre, pode ser vida em outros planetas, gente. Desde que Urano entrou em Gêmeos, eu falei sobre isso as previsões que eu fiz no ano passado, inclusive para algumas mídias, como o Jornal Extra de Alagoas, eu falei na descoberta de um novo planeta. Alguma coisa nesse contexto e que poderia acontecer esse ano ou o ano que vem, já que Urano vai ficar em Gêmeos muito tempo, tá? Mas vida em outros planetas, micro-organismo, tá? Micro-organismo. Então, primeiro que nós vamos ter um avanço científico muito grande, a facilidade para se locomover e mandar equipamentos. Então, por exemplo, nos próximos 7 anos, essa questão de viagem espacial, pesquisa espacial, isso vai aumentar absurdamente, vai ficar comum para todos, sabe? Então, assim, muitas pesquisas, muito conhecimento, eu vejo realmente um avanço nesse contexto. Então, acredito que a descoberta de algum micro-organismo de vida em outro planeta.
algum tipo de acontecimento, furto, falsificação, imbróglio, confusão envolvendo joias, tá? Que pode ser até um furto, um roubo. Tempestades solares acima da média, batendo recorde. Alguma coisa relacionada à irradiação ou à radiação. Perdão, pessoal, a mesa tá gelada. Ou a radiação. É muito difícil enxergar uma imagem dessas na xícara, porque dentro do contexto bélico que nós estamos vivendo, dentro desse limiar tão sensível que a gente está vivendo, a gente pode pensar em contaminação nuclear, né? Algum vazamento de algum produto radioativo, alguma coisa nesse contexto, porque eu vejo aqui uma pessoa com a máscara daquelas realmente bem potentes. Então não é um spray, não é alguma coisa que vai ser lançado momentaneamente, mas algum tipo de situação com material radioativo. Pois bem, olha, no fundo da xícara eu vejo um rosto de um elefante filhote. Obviamente, elefantes estão associados ao continente africano, à Índia, América do Sul, desculpa, África do Sul. Então, esse elefante, ele está com algum problema nos olhos. Este elefante bebê está com algum problema nos olhos, mas está sereno. Então, a gente pode contar também com alguma matéria que venha trazer algum tipo de situação envolvendo elefantes. A gente, muitos animais com essa questão da proximidade, né, o Sol em Virgem, a proximidade dos eclipses, trabalhando esse eixo, eu realmente fiquei um pouco apreensiva. É muito doloroso quando a gente vê maltratos a animais, né, quando a gente vê esse tipo de coisa. Tibete ou Índia? No fundo da xícara, numa posição que fala de um futuro próximo, eu vejo um homem que está como se estivesse dentro de uma flor de lótus, tá? Em meditação. Sentado em posição de meditação. Alguma situação envolvendo a Índia e ou o próprio Tibete. Tá? E personalidades dentro desse contexto mais religioso. Pessoal, o Egito. Algumas imagens, aí nós voltamos, né? Continente africano, então algum acontecimento, talvez alguma tensão bélica, alguma tensão diplomática venha ocorrer, não necessariamente no Egito, tá, gente? Essas coisas é para mim entender, às vezes, o local, o tipo de acontecimento, então pode ser em qualquer outra nação, mas continente africano, a gente pode levar, como o Egito, a gente separa o Oriente Médio, mesmo o Egito estando na África, quando eu, por exemplo, falo em África, eu excluo completamente o Oriente Médio. Assim como eu falo na Ásia, eu excluo completamente o Sudeste Asiático, onde tem países do Oriente Médio. Então, algum acontecimento no Oriente Médio, que é uma tensão, uma região já muito sensível, né, pessoal? Pois bem, Turquia, a qualquer momento,
um problema, e a Turquia, nas mídias de uma forma geral, alguma situação bem complicada na Turquia. A Turquia não faz parte do Oriente Médio, tá, pessoal? Ainda bem que eu lembrei de falar isso agora. Às vezes eu tô tão concentrada, seja num jogo de cartas, seja numa café-macia, que eu falo as coisas até para não esquecer, umas seguidas da outra. E às vezes, mas aí isso não fica ali. São duas coisas completamente diferentes, tá? Muita coisa que me remete a chá. E mais uma vez eu volto para a Inglaterra. Londres, inclusive, né? A capital do chá mundial. Um rei ajoelhado ao chão, agradecendo uma vitória. Um grande rei ajoelhado ao chão, agradecendo uma vitória. Eu acredito que nós vamos ver a vitória de um grande homem. Com a imagem de Papai do Céu e Papai do Chão, já ficou claro esse combate, esse impasse, onde uma pessoa nobre pode estar em combate com uma pessoa que não é nobre, né? Obviamente que a gente tem que fazer essas associações. Eu acredito que uma grande vitória para um líder de bom coração a nível global venha a ocorrer muito em breve. Bom, meus queridos e amados amigos, eu desejo a vocês uma noite tranquila, um dia de paz, de amor, de alegria. Eu desejo felicidade. Eu desejo que você realmente viva o seu melhor e que você seja muito feliz, viu? Que Deus nos abençoe. Eu termino por aqui. Quero agradecer a você o carinho por hypar o vídeo. Agradecer pelo seu comentário, pelo seu like. Eu sou muito feliz por ter você aqui comigo. Salve a sua estrela. Gratidão. Tchau. Salve sua estrella, reina de las estrellas. Reina de las serpientes.